Essa é a quarta aula dedicada à abordagem de capacitores e capacitância. Nessa aula, nós vamos tentar entender qual é o comportamento de um capacitor num circuito com alimentação contínua. Para um bom entendimento dessa aula, é desejável conhecimento de básicos a respeito de integração e derivação e conhecimentos a respeito de campo elétrico, potencial elétrico, carga e correntes elétricas. Tá? Também é aconselhável que sejam assistidas as três partes anteriores dessa sequência de aulas, porque algumas definições que nós vamos adotar nessa aula, elas estão melhor detalhadas nessas aulas anteriores. É também conveniente lembrar que campo elétrico, potencial elétrico e corrente elétrica também são focos de outras aulas disponíveis neste canal. Tá? Então nós temos uma série de conceitos que são fundamentais para que a gente entenda esse comportamento de um capacitor num circuito com alimentação contínua. Muito bem, nós vamos adotar uma forma mais prática para a gente tentar entender o comportamento de um capacitor num circuito. Para isso, nós vamos usar este circuito da figura para a gente efetuar nossas análises e nossas considerações. Nós temos um resistor R, cuja resistência é R, e um capacitor com capacitância C, ligados em série, num circuito em que nós temos, além desses dois componentes, uma fonte de alimentação de tensão, cuja tensão nominal é V, e uma chave que pode ser conectada ou na posição A ou na posição B. Tá? Nas nossas primeiras considerações, nós vamos admitir que a chave ela é conectada na posição A. Com isso, nós vamos ter a fonte, o resistor e o capacitor conectados em série num circuito. Nós vamos admitir que essa chave ela é conectada num instante inicial que, por hora, nós vamos assumir t igual a t0 segundos. Tá? Um instante de tempo qualquer. Muito bem, com essa chave conectada nessa posição, o que nós temos é um circuito com uma fonte, um resistor e um capacitor ligados em série. A gente sabe que pelo princípio de conservação de energia, que a energia gerada pela fonte, ela vai ser consumida, né, pelo resistor e pelo capacitor. Tá? E a soma de energia gerada e energias consumidas, elas têm que ser igual a zero, ou seja, toda energia gerada no nosso circuito tem de ser consumida no nosso circuito. No nosso caso, né, no resistor, essa energia vai ser perdida na forma de calor por efeito Joule, e no capacitor, essa energia vai ser armazenada em seu campo elétrico. Tá? De qualquer forma, né, esse princípio de conservação de energia pode ser, né, associado à lei de Kirchhoff para tensões, em que nós temos elevações e quedas de potencial elétrico ao longo de uma malha fechada tende a ser igual a zero. Então, nós vamos ter nesse caso que a tensão na nossa fonte V menos quedas de potencial no resistor e no capacitor, isso, né, somado vai ter que dar zero. Ou seja, a tensão na fonte menos a tensão sobre o resistor menos a tensão no capacitor, isso vai ter que ser igual a zero. Muito bem. Com isso, né, nós vamos ter o quê? A queda de potencial elétrico no resistor vai ser
pela lei de Ohm, resistência do resistor vezes a corrente. No capacitor, a diferença de potencial VC entre os terminais do capacitor vai ter que ser carga dividido pela capacitância do capacitor. Tá? Lembrando que, né, a placa superior do capacitor vai ser positiva nessa situação, ou seja, vai ter acúmulo de cargas positivas, e a carga, né, a placa inferior vai ter um acúmulo de cargas negativas. Né? Lembrando que, né, cargas positivas, no nosso caso de condutores metálicos, significam que elétrons deixaram essa placa superior deste capacitor. Muito bem, nós ficamos com uma equação em que, teoricamente, nós temos duas variáveis, né? Corrente e carga do capacitor. No entanto, a corrente que passa pelo resistor obrigatoriamente flui para o capacitor. Ou seja, a corrente no capacitor e no resistor, por estarem ligados em série, é a mesma. Então, esta corrente no nosso circuito nada mais é do que a derivada da carga do capacitor em função do tempo. Muito bem. Nós temos que resolver essa equação. A forma mais simples da gente resolver isso, né, sem envolver novos conceitos, é a gente aplicar a derivada dos dois lados da equação. Ao aplicarmos derivada dos dois lados da equação, né, o que nós vamos ter? Derivada do primeiro membro da equação igual derivada do segundo membro da equação. O segundo membro da equação é bem tranquilo, porque ele é igual a zero. Derivada de zero é zero. No primeiro membro da nossa equação, nós temos o quê? A tensão da fonte, que é uma constante. Então, a derivada de uma constante é zero. Derivada de menos R vezes I. Como a resistência é uma constante, né, a derivada de menos RI vai ser o quê? Menos R vezes a derivada de I. E a derivada de menos Q sobre C, né? Lembrando que 1 sobre C é constante, vai ser o quê? Menos 1 sobre C dQ dt. Tá? O que nós sabemos é o quê? Que derivada de carga em função do tempo é a corrente no nosso circuito. E nesse caso, a corrente que passa pelo resistor é a corrente que passa pelo capacitor, tá? Então, eu não vou colocar nenhum índice na corrente, porque a corrente no resistor é a mesma, nesse caso, a corrente que passa pelo capacitor. Então, genericamente, é a nossa corrente I no nosso circuito, que também é a corrente que passa pela fonte. Muito bem, o que foi feito na sequência é o quê? Manipular essa equação de forma que tudo que tenha corrente fique no primeiro membro da nossa equação. E tudo que tem constante ou tempo fica no segundo membro da nossa equação. Tá? Nós vamos continuar a trabalhar. Bem, para resolvermos essa equação, no primeiro membro tudo está em função de corrente, no segundo membro tudo está em função do tempo. Então, a gente pode aplicar a integral nos dois membros da nossa equação. Com isso, a nossa equação vai ficar nessa forma aqui. Em que, para tentar simplificar um pouco e confundir menos, né, onde eu tinha I, eu chamei de alfa. Tá? Então, eu estou resolvendo uma integral em que a minha variável é alfa, em que o alfa pode assumir um valor I0 inicial e um valor I final. No segundo membro, também para evitar algumas complicações com relação a variáveis, em vez de eu trabalhar com tempo, com t, eu vou chamar de tal a nossa variável. Então, nós vamos ter o tal variando de t0 a t.
O que a gente sabe é o quê? Quando T igual a T0, a corrente no nosso circuito é uma corrente I0 inicial. E quando T é igual a um tempo T qualquer, nós vamos ter uma corrente I qualquer percorrendo o nosso circuito. O nosso objetivo é encontrar uma equação para essa corrente I. Muito bem, temos uma integral de 1 sobre alfa de alfa. Isso vai ser o quê? Logaritmo neperiano de alfa, com alfa variando de T0 a T. No segundo membro, nós vamos ter menos 1 sobre RC é constante, então nós vamos ter integral de d tal, que vai ser tal, com o tal variando de T0 a T. Muito bem, o primeiro membro nós vamos ter o quê? Ln do limite superior e menos Ln do limite inferior, que é I0. No segundo membro, nós vamos ter menos 1 sobre RC, T menos T0, substituição do limite superior, menos substituição do limite inferior na nossa equação resultante da derivada. O que nós fizemos, Ln de I menos Ln de 0, usando a propriedade de logaritmo, vai ser Ln de I sobre I0, igual a menos 1 sobre RC, T menos T0. E aí a gente tem uma outra propriedade de logaritmo, né? O logaritmo numa base de I sobre 0 igual a menos 1 sobre RC, T menos T0 é o quê? I sobre 0 é igual a E, que é a base do logaritmo, elevado ao segundo membro da nossa equação. Passando o I0 multiplicando para o primeiro membro, a nossa equação vai ficar que a corrente é igual a I0 elevado a menos 1 sobre RC vezes T menos T0. O que é essa equação? É a equação de corrente que satisfaz a nossa equação original lá do início, que foi proveniente da aplicação de lei de Kirchhoff para tensões. Então, esta é a corrente no nosso circuito. A gente pode melhorar isso um pouquinho. Se a gente assumir que o tempo inicial T0 é 0, ou seja, nós começamos a monitorar o nosso circuito, fechamos a nossa chave em T igual a 0, o nosso T0 vai ser 0. Bem, a gente também pode assumir o quê? Que inicialmente o nosso capacitor está totalmente descarregado, ou seja, a tensão nos terminais do capacitor ela é 0. Bem, com isso, a primeira coisa que a gente vai poder obter é o seguinte: se a gente voltar lá na primeira equação, né, da lei de Kirchhoff para tensões, se no instante, logo depois do fechamento da nossa chave, ou imediatamente na hora que essa chave é fechada, o capacitor está descarregado, inicialmente a tensão, né, no resistor, né, somada com a tensão da fonte vai ter que ser igual a 0, ou V menos VR vai ser igual a 0, assumindo que na hora que a chave fechou, o capacitor está descarregado. Então, a tensão no resistor inicial é a tensão da fonte, tá? E a tensão no resistor é o quê? É R vezes I. Então, voltando ao nosso conjunto de equações, se inicialmente, né, a tensão no capacitor é 0, o V menos VR vai ser 0, né? Com isso, a tensão no resistor é a tensão da fonte. A tensão no resistor é o quê? A corrente no instante I0, né, vezes a resistência. Então, a corrente inicial no nosso circuito vai ser o quê? A tensão da fonte dividida pela resistência do resistor. Substituindo, né, de novo, voltando aqui para não ter nenhuma dúvida. Se inicialmente VC é 0, V menos VR é igual a 0. A única possibilidade de ser verdade é que VR
tem que ser inicialmente igual à tensão na fonte. O VR é o quê? É a corrente inicial I0 vezes a resistência. Como VR é igual a V, né, nós temos que a corrente inicial é a tensão da fonte sobre a resistência. Isso quer dizer o quê? Se o nosso capacitor está descarregado, inicialmente a corrente nesse circuito é limitada pela resistência no nosso resistor. Muito bem, se a gente substituir o I0 na nossa equação e fazendo T0 igual a zero, a nossa equação de corrente no circuito vai ser essa aqui, ó. A nossa corrente no circuito vai ser V sobre R E elevado a menos T sobre RC, em que R é a resistência do resistor, o C é a capacitância do capacitor. Alguns detalhes importantes a gente pode deduzir a partir da análise desta equação. Olha bem, em T igual a zero, né, nós vamos ter E elevado a zero, que é igual a 1. A corrente I, que é a corrente I0, é V sobre R. Então, quando T igual a zero, nós vamos ter uma corrente I0 no nosso circuito. I0 é o quê? A tensão da fonte sobre a resistência no nosso resistor. Ok? Então, quem limita a corrente no tempo inicial, no momento que a chave é conectada, é o nosso resistor. Muito bem. Muito tempo depois, ou seja, quando T for infinito, né, nós vamos ter E elevado a menos infinito. E elevado a menos infinito é igual a 1 sobre E elevado a infinito, que é zero. Ou seja, a nossa corrente tende a zero quando o tempo tender para infinito. Ok? Então, o gráfico que está mostrado aqui nessa transparência é como se comporta a nossa corrente num circuito RC, né, a partir do momento que nós fechamos a chave. Nós vamos ter uma corrente máxima limitada pelo resistor quando nós fechamos a chave, e essa corrente ela cai exponencialmente até o infinito. Ou seja, algebricamente falando, a corrente vai ser zero quando o tempo for infinito. Outro detalhe importante é esse produto RC. Se esse produto RC for, ou seja, o valor da resistência vezes a capacitância for de um valor muito alto, a nossa exponencial vai ter um decaimento muito lento, ou seja, ela vai demorar muito tempo para que a corrente chegue a zero depois que a chave é conectada. Se esse produto RC for muito pequeno, o que vai acontecer? Nós vamos ter um decaimento muito rápido na nossa corrente no circuito, ou seja, muito pouco tempo depois da chave ser conectada, a gente já vai ter a corrente praticamente zerada no nosso circuito. Daqui a pouco nós vamos ainda tecer alguns comentários sobre esse produto RC. Bem, vamos continuar analisando essa equação, né? Conforme a gente viu, inicialmente, quando T igual a zero, né, o que nós temos? A corrente no circuito é limitada pelo resistor. Isso quer dizer o quê? Inicialmente no nosso circuito, o nosso capacitor ele tem um comportamento de um curto-circuito, ok? Quem limita a corrente no nosso circuito é o resistor. Então, quanto menor o resistor, menor vai ser a corrente inicial, né? Quanto menor o resistor, maior vai ser a corrente no nosso circuito, ok? Maior resistência, menor corrente inicial. O capacitor, então, inicialmente, é como se fosse um curto-circuito.
Quando o tempo tende a infinito, a corrente no nosso circuito tende a zero. Isso quer dizer que o comportamento do nosso capacitor, quando T tende a infinito, é de um circuito aberto. Ou seja, para T igual a infinito, a nossa corrente vai ser zero. Então, alguma coisa tem que bloquear o fluxo de corrente no nosso circuito. Essa alguma coisa vai ser o capacitor, ou seja, ele vai assumir uma impedância, uma resistência infinita, né, quando T tender a infinito. Ou seja, ele vai abrir o nosso circuito, ele não vai permitir circulação de corrente pelo nosso circuito. Então, a primeira coisa que a gente pode entender é o que, né? O nosso capacitor, logo no momento da mudança de estado do nosso circuito, ele assume um comportamento de curto, quando a gente tiver alimentação contínua. Muito tempo depois ou em que houve essa mudança de estado do nosso circuito, ele assume um comportamento de circuito aberto, ou seja, ele vai impedir fluxo de corrente elétrica através dele. Por isso que a corrente do nosso circuito ela vai a zero, né, no nosso circuito, porque toda a corrente passa pelo capacitor. Muito bem, a gente calculou a corrente no nosso circuito, nós já temos a equação de corrente. Agora a gente pode também obter a equação da carga no capacitor. A gente sabe o que? Que corrente é derivada da carga em função do tempo. Passando o dt para o primeiro membro, nós vamos ter o quê? Que a carga é I vezes dt. Primeiro membro todo em função da carga, segundo membro em função do tempo. Né? Lembrando que a nossa equação de corrente está em função do tempo. Com isso, a gente pode aplicar a integral dos dois lados. Num tempo t0, nós vamos ter uma dada quantidade de carga inicial no nosso circuito. Num tempo t qualquer, nós vamos ter uma carga Q, né, qualquer no nosso circuito. De novo, eu fiz só uma troca de variável aqui para facilitar. A primeira integral do primeiro membro é o quê? É a carga final, num tempo Q qualquer, menos carga inicial, igual à nossa integral. A corrente ela varia no tempo. A equação de corrente é o quê? V sobre R é elevado a menos T sobre RC. Foi a corrente que nós obtivemos anteriormente na nossa aula. Muito bem, V sobre R é constante, a nossa integral é integral de E elevado a menos tal sobre RC, fazendo a troca de variáveis. Essa integração ela é bem tranquila de ser realizada, né? A integral de E elevado a menos tal sobre RC vai ser menos RC tal sobre RC, né? Com o tal variando de um tempo t0 a um tempo t. Substituindo esses valores, nós vamos chegar nesta equação que está apresentada aqui. Bem, a gente havia feito inicialmente que o capacitor estava descarregado, então o Q0 é zero. E a gente pode assumir que T0 é zero também, tá? Nós estamos fazendo isso para simplificar um pouquinho a nossa equação. Fazendo essas duas suposições, a equação da carga no nosso circuito, ela vai ser essa que está destacada na última linha dessa transparência. Ou seja, quando t igual a zero, E elevado a zero é 1, 1 menos 1 é zero, a carga inicial do nosso capacitor é zero. À medida que o tempo vai passando, a carga vai aumentando exponencialmente, né? Convergindo assintoticamente para um valor que vai ser V vezes C. Né? Lembrando que quando t for infinito, esse segundo membro vai ser zero, a carga vai ser V sobre V
vezes C, em que V é a tensão na fonte de alimentação, né? E C é a capacitância. A gente viu que quando T igual a infinito, nós não temos mais corrente no circuito. Então a tensão no capacitor, na placa superior do capacitor, é exatamente a tensão na fonte. A carga no capacitor não é o quê? A tensão nos terminais da fonte, né, que vai ser a tensão da fonte de alimentação, né, vezes a capacitância do capacitor. Corrente igual a zero, nós não vamos ter nenhuma queda de potencial no resistor. Então, esta é a equação de como varia a carga no nosso capacitor. Lembrando que a gente assumiu que a carga em T igual a zero era zero, ou seja, o capacitor estava descarregado, e nós supusemos que o tempo inicial em que nós começamos a medir o nosso processo foi T igual a zero. Então, voltando à transparência, enquanto a corrente decai de um valor máximo exponencialmente para zero, né, a carga no nosso circuito começa em zero e cresce exponencialmente até um valor V sobre C no limite. Muito bem, nessa transparência nós temos os dois outros parâmetros que podem ser importantes para a gente. Do lado esquerdo nós temos o quê? O cálculo da tensão sobre o resistor. A tensão sobre o resistor, pela lei de Ohm, é o quê? Resistência vezes corrente. Bem, a corrente é V sobre R elevado a menos T sobre RC. Então, a tensão no resistor, ela varia exponencialmente de um valor máximo igual à tensão na fonte até um valor final de T, quando T for infinito, de 0 volts. Ou seja, a gente sabe que quando T for infinito, nós não vamos ter nenhuma corrente no nosso circuito. Se não temos corrente no nosso circuito, nós não vamos ter nenhuma queda de potencial no nosso resistor. Então a tensão sobre o resistor vai ser zero quando o tempo tender para infinito. Já no capacitor, né, a tensão no capacitor é o que? É a carga, que nós calculamos a equação anteriormente, dividido pela capacitância. Então, basta dividir a carga pela capacitância, nós temos a equação que rege a variação de diferença de potencial no capacitor à medida que o tempo passa. Com isso, né, a tensão no capacitor, inicialmente ele está descarregado, então não tem nenhuma diferença de potencial entre as suas placas, e quando ele estiver totalmente carregado, a tensão, a diferença de potencial entre as placas do capacitor, neste caso vai ser exatamente igual à tensão na fonte de alimentação, que é V. Então, enquanto a tensão no resistor cai exponencialmente até zero, a tensão no capacitor sobe exponencialmente, né, até o limite, né, numa convergência assintótica com V. Lembrando que se a gente somar VC mais VR ao longo do tempo, isso tem que ser igual à tensão na fonte de alimentação, né? Então essas duas curvas somadas vão dar um valor constante igual a V, que é a primeira equação que a gente partiu dela, né, que a tensão na fonte igual a tensão no resistor e a tensão no capacitor, né, numa mesma equação. Muito bem. Agora vamos assumir o seguinte: nós conectamos a chave em A, esperamos um tempo muito grande, né, de forma que o capacitor esteja totalmente carregado, e aí a gente vai e muda a nossa chave da posição A para a posição B. Então nós vamos conectar o nosso circuito, né, de tal forma que o resistor e o capacitor ficaram ligados em
série. Nós vamos assumir de novo que em t igual a t0 segundos nós fizemos essa transição dessa chave para a posição B. Muito bem. Então nesse circuito a gente tem o quê? A tensão no resistor, mas a tensão no capacitor tem que ser igual a zero. Tá? A gente está assumindo a nossa corrente inicialmente nessa direção, né? A tensão no resistor é R vezes I, a tensão no capacitor é Q sobre C. A gente sabe que a corrente é dQ dt, então nós vamos estar com uma equação diferencial em que a única variável é a carga. O que foi feito, né, foi colocar tudo que tem carga no primeiro membro da equação e tudo que tem tempo ou é constante no segundo membro da equação. Nós vamos integrar os dois lados, porque os dois membros estão em função de uma única variável, ou seja, o primeiro membro todo em função de carga, o segundo membro todo em função de tempo. Nós vamos integrar as duas equações. Mais uma vez, para facilitar, eu fiz uma troca de variáveis aqui. Em vez de Q, eu chamei de ρ, em que o ρ está variando de Q0 a Q. Em vez de T, eu estou usando uma outra letra, o tal, em que o tal está variando de T0 a T. Muito bem. O primeiro membro nós vamos ter ln de ρ, que é a integral de 1 sobre ρ de ρ. Eu vou ter a carga variando de um valor Q0 até um valor Q. O segundo membro, nós vamos ter menos 1 sobre RC vezes tal, com tal variando de T0 a T. Substituindo os limites de integração e aplicando novamente propriedade de logaritmo, nós vamos ter que ln de Q sobre Q0 é igual a menos 1 sobre RC T menos T0. Muito bem. Com isso aqui, ó, e aplicando de novo a propriedade de logaritmo, né, nós vamos ter que Q sobre Q0 é E elevado a menos 1 sobre RC T menos T0. Bem, eu disse o quê? Inicialmente, a gente tinha conectado a chave em A e esperado o tempo suficiente para que o capacitor estivesse totalmente carregado. Quando o capacitor efetuou a carga total, conforme nós vimos anteriormente, né, a carga total do capacitor vai ser o quê? A capacitância dele vezes a tensão na fonte de alimentação. Porque a diferença de potencial entre as placas do capacitor vai ser a mesma diferença de potencial da nossa fonte de alimentação. Então, a carga inicial do nosso capacitor no processo de descarga vai ser Q0 igual a C vezes V. Para simplificar, eu vou supor que o nosso tempo inicial de análise, o T0, é zero. Única e exclusivamente para a gente ter um pouquinho de simplificação nessa equação. Com isso, nós vamos ter o quê? Que a carga no capacitor vai seguir a equação que está destacada aqui. Ou seja, durante esse processo de descarga, a carga no capacitor começa de um valor máximo inicial, que é C vezes V, e decai exponencialmente até zero. Ou seja, a energia que o capacitor havia armazenado durante o processo de carga, agora vai estar sendo transferida para o resistor, e o resistor vai transformando essa energia em calor devido ao efeito Joule. Então, enquanto o nosso capacitor tiver energia, essa energia vai estar sendo convertida em calor no resistor ligado em série com esse capacitor. Muito bem. A gente obteve na transparência anterior a equação da carga. A gente sabe que a corrente nesse circuito é o quê? dQ dt. Bem, ou seja, a derivada da equação da carga. Então, derivando a equação da carga, nós vamos obter que a corrente no nosso circuito é menos V sobre R elevado a menos T sobre RC. Ou seja, de novo, né, a nossa corrente começa de um valor máximo e decai exponencialmente até zero.
Bem, por que o sinal negativo aqui? Conforme pode ser visto na figura, nós assumimos que essa corrente no processo de descarga do capacitor tem o mesmo sentido da corrente inicial do processo de carga. Então, essa corrente negativa quer dizer que, na verdade, durante o processo de descarga, nesse caso, a nossa corrente tem sentido oposto ao indicado na figura apresentada. Tá? De qualquer forma, a gente pode ver o seguinte: inicialmente, o capacitor operou como um curto-circuito, ou seja, a corrente no circuito foi limitada pela resistência do resistor em série como o capacitor. No limite, ou seja, no infinito, o capacitor voltou a ser um circuito aberto, ou seja, ele voltou a não permitir mais circulação de corrente no nosso circuito. Ou seja, enquanto houve energia armazenada, a gente teve corrente circulando pelo nosso circuito. De novo, nessa transparência nós temos as duas tensões no capacitor e no resistor. A tensão no resistor durante o processo de descarga do capacitor foi o que? A resistência, vezes a corrente. Então, a tensão no resistor vai ser menos V elevado a menos T sobre RC. Isso por causa do valor da nossa corrente. Tá? Enquanto isso, a tensão sobre o capacitor é a carga que nós calculamos anteriormente, dividido pela capacitância. Com isso, nós temos tanto a diferença de potencial no capacitor, quanto a tensão nos terminais do resistor decaindo de um valor máximo V até um valor mínimo zero. Isso quer dizer o quê? Enquanto o capacitor foi perdendo carga, a diferença de potencial foi diminuindo, essa energia foi transferida para o resistor, que foi convertendo essa energia em calor por efeito Joule, até o momento em que nós não temos mais nenhuma carga no nosso capacitor, ou seja, toda a energia armazenada anteriormente no capacitor foi perdida por efeito Joule. Tá? Lembrando que a soma da diferença de potencial do capacitor e no resistor vai ter que ser igual a zero. A soma de elevações e quedas de potencial numa malha fechada tende a ser igual a zero. Lei de Kirchhoff para tensões. Muito bem, nós temos uma última consideração a ser feita. A gente pode ver que tanto as equações durante a carga quanto a descarga do nosso capacitor tem um termo na exponencial que é R vezes C. Esse R vezes C, ele é chamado constante de tempo do nosso circuito RC. Quanto maior esta constante de tempo, ou seja, quanto maior o produto de resistência do resistor e capacitância do capacitor, mais tempo um capacitor vai demorar para se carregar no processo de carga e se descarregar no processo de descarga. Na prática, esse produto RC ele é um parâmetro importante porque normalmente a gente considera um capacitor totalmente carregado ou totalmente descarregado depois de ter passado um tempo 5 vezes a constante de tempo. Então, toda vez que a gente tiver um circuito RC, a gente sabe que as equações nos dizem que somente depois de um tempo infinito um capacitor vai estar totalmente carregado ou descarregado.
Na prática, a gente assume que depois de passado 5 vezes uma constante de tempo, a gente já pode considerar que um capacitor já está carregado ou totalmente descarregado, conforme for o caso, tá? Então, quão rápido ou quão lento as exponenciais vão decair ou elevar vai depender do produto da resistência e da capacitância. Na prática, a definição dessa constante de tempo, né, ela é feita em 2 estágios. O primeiro estágio é qual é o limite de corrente no nosso circuito. A gente sabe que quem limita a corrente nos momentos de transição é o resistor. Então, o resistor ele é definido de forma que a corrente no circuito não supere o limite em que algum componente suporta. Tá? Então, por exemplo, se a fonte do nosso circuito não suporta mais de 5 amperes, nós especificamos o resistor de tal forma que a corrente no circuito, né, a tensão da fonte dividido pela resistência do resistor, não supere os 5 amperes. Tá? Aí depois a gente olha quanto tempo a gente precisa que as nossas exponenciais decaiam, ou seja, a gente verifica se a gente precisa de um decaimento rápido ou lento das nossas exponenciais, que são as curvas de corrente e tensão no nosso circuito. E aí a gente define o valor de capacitância de forma a viabilizar esse tempo desejado de decaimento ou elevação das nossas grandezas no circuito. Muito bem, com isso nós encerramos mais essa aula a respeito de capacitores. Na próxima aula nós vamos estudar um capacitor num circuito com alimentação alternada. Mais uma vez, qualquer dúvida, qualquer sugestão são sempre bem-vindas para a gente tentar melhorar a qualidade dessas aulas. Muito obrigado.